O meu caminho na Universidade de Coimbra começou em 1997, quando entrei na licenciatura em Psicologia, e praticamente todo o meu percurso académico foi feito na Universidade de Coimbra. Não consigo precisar com exatidão o que é que me trouxe a Coimbra, embora, curiosamente, todas as minhas opções foram em Coimbra, mas sei perfeitamente as razões que me ficaram ou que me fizeram permanecer em Coimbra. E na altura, no último ano de licenciatura, ainda enquanto estudante, tive a oportunidade de poder participar num projeto de investigação na área da prematuridade, que estava em curso na maternidade Daniel de Matos, pelas mãos da professora Cristina Canavarro. E este projeto permitiu-me entrar em contacto com a área da maternidade e da saúde perinatal e acabou por ser a área em que eu iniciei a minha investigação e atividade clínica. Este trabalho teve também na base do mestrado em SIDA que fiz, que era um mestrado que existia na altura entre a Faculdade de Psicologia e a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e depois do doutoramento na área da Psicologia da Saúde, e tudo isto foi sendo feito em sequência na Universidade de Coimbra. Depois do doutoramento, concorri a uma bolsa de pós-doutoramento da FCT. A minha opção foi continuar e permanecer na Universidade de Coimbra, e fui bem sucedido. Não é uma pergunta fácil de responder e garantidamente não tenho uma resposta de que foi ou de que é a vocação de uma vida. Sempre tive interesses muito variados e aparentemente nem sempre muito compatíveis, mas que curiosamente ainda hoje permanecem na minha vida, embora obviamente com alguma configuração diferente. Sempre tive interesse pela área da saúde e a saúde sempre me agradou bastante, e talvez por isso tenha sido sempre uma preferência maior. E talvez por isso tenha sido a medicina a minha primeira opção, e curiosamente com o objetivo da medicina legal. Acabou por não se proporcionar, e eu acho que ainda bem, pelo menos hoje tenho esse entendimento. Sempre tive um fascínio muito grande pela área da arquitetura e do design, e talvez essa tenha sido a decisão mais difícil, mas que ainda hoje, curiosamente, também permanece e está muito presente na minha vida, quer na escolha que faço dos locais e dos roteiros de viagem, quer nos PowerPoints das minhas aulas, que são todos personalizados e feitos por mim, e muitas outras coisas que a questão estética e do design está sempre muito presente. Sempre tive muito interesse pelas relações, pela forma como as pessoas funcionavam, da forma como as pessoas se relacionavam. Eu gostava de compreender essa dimensão, e a psicologia era uma opção também importante para compreender as pessoas. E a psicologia clínica foi, por razões óbvias, a minha opção desde o primeiro dia. E quando iniciei a investigação, precisamente por causa deste gosto das pessoas, comecei a fazer precisamente sobre pessoas, sobre as relações entre as pessoas. Eu tenho dedicado muitos anos de investigação ao contexto das relações amorosas e, portanto, tudo aquilo que eu faço está em torno do contexto interpessoal. E foram também as pessoas que me fizeram permanecer na Universidade de Coimbra, e ainda hoje tudo o que tem a ver com esta dimensão interpessoal para mim é muito importante, e é um marcador e é um ponto muito fulcral nas decisões que tomo sobre com quem eu quero, com quem eu gosto de trabalhar. E a área da psicologia, obviamente, não há área que melhor compreenda as pessoas e como as pessoas funcionam. O meu percurso inicial foi sempre de investigação, e depois, mesmo pontualmente, mas sempre presente as questões das funções docentes. Isso aí sempre esteve presente. E apesar da minha sequência ter sido como bolseiro de doutoramento, bolseiro de pós-doutoramento e depois investigador FCT, sempre na carreira de investigação, sempre fui tendo alguma noção de como funcionava a faculdade e a universidade, e também por alguma influência, na verdade, da equipa em que estava inserido. Eu fui eleito para o Conselho Científico da faculdade, por 2 mandatos, e em representação do CINEIC, do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitiva ou Comportamental, que é a nossa unidade de investigação. E, obviamente, nestas funções, estando no Conselho Científico da faculdade, um dos órgãos de gestão, também fui percebendo muito melhor a orgânica da faculdade e a relação da faculdade com a estrutura mais macro, neste caso da universidade. Com a entrada na carreira docente, com a experiência prévia que eu já tinha de investigação, houve alguém que entendeu que eu podia ter as competências para exercer as funções de subdiretor para a área de investigação. Esse alguém foi a professora Paula Paixão, a atual diretora da faculdade, que acho que reconheceu em mim essas competências. Obviamente que
dizer que sim a um desafio da natureza foi, por um lado, um reflexo daquilo do meu percurso, mas também das pessoas com quem, que fazem parte desse percurso. Eu não tinha, obviamente, condições de dizer que não à professora Paula Paixão na altura dessa proposta. A experiência que eu tenho tido nas feiras do ensino pré-universitário tem sido muito interessante e tem-me dado bastante gozo. Eu não sei se eles retiram assim ou se já têm isso tão bem preparado. De facto, há alguns que efetivamente já têm alguma ideia, alguma decisão tomada sobre aquilo que querem fazer, onde o querem fazer, sabem que têm as condições para ingressar no curso que querem. Muitas das vezes as perguntas desses jovens e dessas jovens são muito mais orientadas para os mestrados, para aquilo que vem a seguir à licenciatura. A licenciatura é uma coisa que eles já sabem que querem fazer e estar nestas férias também para explorar, querem saber mais sobre os cursos, sobre as vidas profissionais, sobre sobre a vida académica, sobretudo quando o interesse está muito mais localizado em Coimbra, depois aí é transversal às outras unidades orgânicas. Ter o apoio dos estudantes dos núcleos é fundamental, porque pelo menos o meu tempo já foi outro e se calhar não consigo ser tão rigoroso daquilo que eles procuram saber. Há alguns que já sabem o que querem, têm alguma ideia, e as próprias perguntas que eles fazem já são perguntas muito mais direcionadas para questões práticas, como as condições de acesso, quais são os exames que são necessários e, sobretudo, eu acho que isto tem sido uma constante, a nota dos últimos colocados, porque a expressão facial de alguns destes jovens muda radicalmente quando eles percebem que a nota é muito mais alta do que aquilo que eles esperavam, não é muito conforme com o próprio percurso, e às vezes é importante termos a noção para aquele momento não se tornar uma experiência menos positiva ou desvalorização do percurso que eles têm. Às vezes algumas palavras de reforço positivo, disso vai tentar melhor no próximo exame, tentar reforçar aí pode ser útil, porque senão aquilo pode ser uma experiência desagradável quando eles vêm com essa expectativa, sobretudo da psicologia. Estamos a falar sobretudo da psicologia, que acaba por ter uma nota mais elevada, e isso acho que é um aspecto importante, mas tem sido uma experiência muito, muito interessante e que certamente a repetir, porque é este tipo de interação que muitas das vezes está em falta. E acho que é importante com esta população. E depois é engraçado ver, sobretudo quando estamos, e tem acontecido na recepção ao estudante, a recepção ao calouro, eu conseguir identificar algumas caras que vi na Futural em Lisboa ou na Semana Aberta da UC. Isso também é interessante, porque efetivamente a procura que eles fizeram depois concretizou-se e vieram para o curso e para Coimbra, neste caso. Eu não lhe consigo precisar um momento, consigo precisar talvez aquilo que me tem marcado mais em termos de percurso, e volto sempre ao mesmo, são as pessoas. Do ponto de vista de investigação tenho tido ótimas experiências, tenho tido aulas, estudantes extraordinários, daqueles estudantes que ficam na memória, tenho tido talvez algum reconhecimento em alguns contextos, mas acho que o principal marcador de percurso tem sido precisamente as pessoas, desde amizades que fiz e que permanecem desde o primeiro ano da faculdade, portanto já há 27 anos, as pessoas com quem tenho trabalhado, as pessoas com quem trabalhei, as pessoas com quem tenho cruzado e tenho trabalhado ao longo destes anos, certamente as pessoas que com quem ainda me irei cruzar, e acho que tem sido um aspecto muito importante para mim, que foram as pessoas que me também fizeram permanecer em Coimbra. É um outro aspecto que eu acho que tive sorte, e que tenho sorte, que foi trabalhar sempre, e mais uma vez relacionado com pessoas, em equipas com lideranças muito fortes e sobretudo com lideranças femininas fortíssimas. E já referi aqui as duas pessoas, quer a professora Cristina Carnaval, a professora Paula Paixão, pelo menos na minha perspectiva são modelos, claramente modelos a seguir. E eu acho que esta dimensão interpessoal que sempre valorizei e que valorizo, se fosse a destacar alguma coisa, são várias pessoas em momentos diferentes, algumas pessoas que estão continuamente presentes em quase, pelo menos nestes 27 anos, e seria isso que eu destacava, sem dúvida. Obviamente vivemos na universidade e as universidades têm-se assumido cada vez mais
como universidades abertas, inclusivas, as questões de tudo que tem a ver com cidadania, direitos humanos, diversidade, igualdade, inclusão, acho que são marcadores diários e são as premissas básicas daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E de facto isso é muito importante porque coloca a tónica na pessoa, mais uma vez as pessoas, e é importante que isto esteja presente. Obviamente também vivemos numa área e numa era profundamente tecnológica, com todas as vantagens que a tecnologia oferece. Há uma emergência, mais uma evolução mais galopante da inteligência artificial e nos variados contextos, e tudo isso que oferece, e nada disto é errado, mas não nos podemos esquecer que o ativo mais importante de uma universidade continuam a ser as pessoas. Acho que a universidade tem também uma função de cuidar das pessoas, da mesma forma como qualquer um de nós tem funções, ou pelo menos deve ter, de autocuidado e de cuidar a relação com os outros, e deve ter também, pelo menos, esta dimensão de cuidar e de tornar as pessoas melhores e que não sejam completamente absorvidas por esta dimensão tecnológica, até porque se estes nossos fluxos de comunicação continuarem sempre a funcionar de uma forma mediatizada, nós corremos de facto muitos riscos, a universidade corre riscos, qualquer universidade corre riscos de perder alguma humanidade e alguma dimensão, alguma preocupação mais genuína com esta dimensão da relação humana. Portanto, talvez, e voltando às pessoas, acho que a minha mensagem seria precisamente essa, de cultivar alguma humanidade, o humanismo, as relações humanas. Afinal de contas, a universidade em que estamos é património da humanidade, e que este património não seja apenas o edificado. Acho que talvez fosse essa a minha mensagem.